foi uma fase onde eu realmente me tornei incrédulo de crer em Cristo, de crer na palavra, de crer que Deus poderia usar homens, que homens e pastores eram honestos. Eu sofri todo um trauma com isso. Eu vim ser curado de trauma de pastor, vai fazer agora uns 3 anos. Foi depois que eu entrei numa Assembleia de Deus, onde eu tive que me submeter a um pastor. E eu comecei a obedecer, tipo, não concordava, não porque é porque eu era rebelde mesmo. Todo o trauma de pastor, entendeu? Foi ser curado uns 3 anos atrás agora. Foi quando eu aprendi a ser disciplinado. Porque se você não sabe ser disciplinado, você não pode disciplinar. Se você não sabe ser discipulado, você não pode discipular. Então o Espírito Santo começou a tratar a minha liderança, me fazendo se submeter a uma liderança. Então não tem como eu liderar se eu não sei ser liderado. Entende? Então o Espírito Santo começou a tratar isso aí em mim. Então tem toda essa questão da incredulidade. Nessa época, eu entrei num momento... Eu falei, agora eu vou procurar outra religião. Aí eu comecei a estudar. E eu ainda na minha pré-adolescência, a cabeça toda confusa, formando muita coisa. Eu já estava perdido. Minha mãe... Não tive a atenção certa da minha mãe. Não tive a atenção certa do mundo. Tive que amadurecer muita coisa precocemente. Morei na rua. A gente morou na rua quando chegou aqui em Brasília, que a gente veio do Nordeste. Então a gente passou por necessidade, a gente pedia esmola para poder comer, a gente tinha que pedir de porta em porta. Então a gente, eu não tive um momento de infância, isso foi me roubado nessa época, entende? Então eu já estava todo transtornado desde a infância, vim para a pré-adolescência, acontece isso comigo. Aí agora na questão da fé, porque desde criança eu estava na igreja, né? Então essa questão entrou a credulidade, comecei pro candomblé, e eu comecei mesmo. Falei, eu vou começar para cá. E sua família era toda cristã? Todos, sim. Até hoje ela segue? Todos, sim. Tem alguns que até retornaram recentemente, graças a Deus. Eu tive até a honra de orar pela minha irmã que reconciliou recentemente. Glória a Deus. Louvado seja Deus, muito bom mesmo, porque ela foi um dos maiores pilares. Ela foi meu pai, essa minha irmã que eu tô falando. Ela que foi meu pai. Ela que me ensinou a ter postura de homem. Uma vez eu pedi pra ela um tênis, só cortando, a gente já continua. Mas uma vez eu pedi um tênis pra ela, ela falou, não vou te dar. Eu vou comprar uma caixa de bombom e você vai sair na rua vendendo essa caixa de bombom. E depois que você vender, eu te dou esse tênis. Aí ela pegou e me deu e fez eu ir na rua enquanto eu não vendi tudo. Na verdade, uma caixa de marshmallow. Voltei. Quando eu falei, Tânia, consegui vender, falta 3. Ela falou, falta 3, vai vender os 3. Vendi os 3, voltei. Ela falou, toma o dinheiro dos bombons e toma o dinheiro do tênis. Ela falou, isso é só pra você aprender a ser homem. Só pra você aprender que você tem que ter postura, que uma hora a responsabilidade vai chegar. Então ela foi meu pai, essa minha irmã, de verdade. Então eu falo disso com muita honra e com muita alegria de dizer que ela tá retornando agora. Antes de vir pra cá, ela me ligou pra orar por ela. E pediu uns conselhos, pediu pra mim fazer um propósito pela vida dela, porque ela tá retornando, enfim, ela vai voltar ativa em nome de Jesus. Ela é tipo um apóstolo Paulo. Ela expulsava demônio no meio da rua, gente. Ela expulsava demônio no meio da rua, você tinha que ver ela, eu já vi a minha irmã entrando na frente de faca. Enfim, vamos continuando lá da história da incredulidade. É muita história. Entrando enfim. E aí você foi pro candomblé? Fui pro candomblé, aí foi quando eu comecei a conhecer aquela coisa toda lá. E comecei a frequentar até o dia que tinha que fazer um pacto. Aí eu tinha que fazer um pacto lá com a minha pombogira lá, aquela palhaçada toda. E a mulher baixou lá e começou a me dizer, gente, o demônio realmente revela. Ela revelou minha vida do início ao fim, isso é real, o diabo revela tudo. E eu te falo, o diabo tem poder. O diabo tem um poder cabuloso sobre esse mundo, sobre o domínio das pessoas que estão sob influência dele, porque nessa época eu tinha poderes, eu conseguia realmente influenciar muitas pessoas, só porque tinha às vezes tomado um banho de rosas brancas. Entende? Só porque às vezes tinha tomado um banho de rosas vermelhas, porque acendia uma vela. E pessoas que têm brechas, até cristãs, a gente conseguir entrar. E, enfim, aí nessa época, como eu comecei a frequentar, quando chegou o momento de eu fazer o pacto, eu não fiz o pacto, não consegui. Não foi porque uma luz divina apareceu ou coisas assim, mas foi porque quando eu caí a ficha do que eu estava fazendo, isso já foi tipo assim, um ano depois dessa questão, eu já estava me relacionando, né? Quando caiu a ficha, eu falei, o que é que eu estou fazendo? Aí eu fui fazer o pacto, ela tinha acedido o cigarro, ela ia queimar o meu dedo. Aí quando ela ia queimar o meu dedo, eu puxei, eu falei bem assim, eu não quero fazer esse pacto. Eu falei, eu não quero. E ela tava incorporada e ficou com raiva e começou com uma voz bem cabulosa que realmente parecia que não vinha dela, parecia uma voz que era do além. Ela, vai ter que fazer sim. Aí se você cruzar o braço assim na hora nesse momento, você impede que alguns espíritos entrem em você. Então eu cruzei meus braços, eu falei assim, se você insistir, querer me forçar, eu vou chamar o nome de Jesus aqui. Falei desse jeito. Porque eu sabia do poder dele, né? Eu peguei, vou chamar o nome de Jesus aqui. Na hora que eu peguei, ela gritou assim. E começou, dar murro na parede. E começou, se surtou. E eu saí de lá correndo, morrendo de medo. Aí, eu fiquei com muito medo nesse dia. Foi o dia que eu mais fiquei com medo. E é uma pessoa de confiança, porque ela era minha mãe de santo, né? E eu confiava muito.
A primeira vez que eu entrei lá, ela pegou e falou bem assim, ó. O demônio falou bem assim, por que você não trouxe um café pra ele? Ele ama café e é do sítio. Eu falei, ó, esse demônio entende. Esse demônio entende. Ele gosta do café do E sítio. é Mas do você vê, sítio. é uma coisa interessante que eu tava até vendo um podcast da Sarah Shiva, ela falando que o demônio ele é exigente. A gente aqui na igreja, que é muito, eu acho que a palavra é relapso, né? Que a gente deixa. Por exemplo, na hora de um louvor, a gente bate uma palma muito desanimada, É verdade, difícil eu levantar. E aí você vai no show do Iron Maiden, meu amigo, Os irmãos tão... é pancada de arrepiar, os caras levantando Já foi no show vela punk? Foi no show punk? Não. Eu já fui. É uma animação doida. Pois é. Aí a gente pensa até assim, caramba, o pessoal da igreja tá perdendo de longe, né? Porque Muito verdade. outra coisa até que eu até falei no outro episódio do podcast que os caras ficam mais de 3 horas pra vincar, que eles falam, né? Sincar os tambores pra descer uma entidade. Cara, É se verdade. colocar um louvor pra cantar 3 horas, ninguém vem. É verdade. Muito Então, verdade. assim, é pra você ver como o diabo é exigente. É verdade. Isso é verdade. E nessa área de louvor, rapidão, só porque eu vou pegar um gancho do que você tá falando, é por isso, Lucas, que eu acho que eu já comentei isso contigo, que a gente é amigo, tá, gente? Nós somos amigos. Eu já até comentei, acho isso contigo, nessa questão de que o porquê que eu troco a palavra você, porquê que eu não falo tu no louvor, porque de verdade, no centro, se você colocar, ele não desiste de você, eles vão cantar de boa. Agora, se você falar, Jesus não desiste de você, eles não gostam. Olha aí. Não gostam. Isso é muito severo. É um detalhe muito certo, que é o porquê que eu não faço músicas que eu falo você, eu quero ver você, ver... Não, de verdade. Claro que isso é uma coisa que, por exemplo, se eu for convidado pra cantar numa igreja, igual a gente vai, às vezes o pessoal fala, vem aqui cantar comigo, Bruno, no final do culto eu vou. Aí a pessoa canta falando você, lógico que eu não vou ficar lá. A pessoa tá falando você, eu, Jesus. Porque aí já seria, né, uma arrogância minha. Então eu respeito e tal. E também não acho que quem fale tá errando. Mas eu realmente gosto de falar sobre isso, da seriedade do porquê. Eu realmente não falo você. Seria um respeito, né? E também. Quando você vai falar com um juiz, você não fala você. É verdade. E Deus é muito maior do que um juiz, né? É verdade, Lucas. São pontos. Pontos muito importantes. Pequenos, grandes detalhes. Pequenos, grandes detalhes. Sim, mas eu tô pegando o gancho, pode Sim, continuar. aí Pode falar, Vasco. ela pediu café de sítio. Foi, eu saí correndo, desesperado do meio da rua. Saí correndo Queria dar desesperado. roça. Ainda bem que alguém aqui tá prestando atenção onde a gente para. Não, também estou. Aí eu saí correndo, enfim, fiquei chorando pra caramba nesse dia. Descobri que ele tinha feito alguns rituais que na verdade era pro meu mal, que a minha irmã que me falou que tá. Porque, enfim. É porque você acha que é pro bem. É. E até lá eles falam que Exatamente. é coisas boas. E eu tava realmente acreditando, eu fui enganado, gente. E, por exemplo, se você vai no centro e você fala, eu quero fazer aqui uma amarração de amor. Eu quero fazer aqui um trabalho para me prosperar financeiramente. Na verdade, você está dando a chave da porta dessa área da sua vida para o demônio poder entrar e fazer o que ele quiser. E dá certo, gente. No início dá certo. Mas sabe o que acontece? Eles fazem dar certo no início. Para você, aí tipo, do nada começa a dar errado, aí você tem que voltar. E você vai vir um ciclo vicioso, maligno. E cada vez tem que ficar mais forte. Exatamente. E é isso. E aí onde fica a escravidão? Sempre tem alguma coisa em troca? Tem que dar alguma coisa em troca? Sempre tem. Sempre tem que fazer um trabalho. Tem que renovar os trabalhos. Aí, às vezes elas mentem. Eles mentem dizendo, você quebrou porque falou isso, você quebrou porque usou branco, usou preto quando só tinha que usar branco. Porque tem um momento que você só pode usar branco durante algum tempo. Teve uma vez que eu tive que ficar usando a mesma roupa, a mesma blusa branca durante 7 dias. A caatinga que ficou. Não podia tirar nem pra tomar banho. Mas isso é sério mesmo. É sério, eu tomava banho com a blusa, eu tô falando sério, eu tomava banho com a blusa e eu não tirava. Aí ficava aquela caatinga, ela tentava, mas não me Isso é ensinava, sério, é sério isso. Tem entidades que você fazer cabeça, né? Faz cabeça, você tem que ficar 3 dias num quarto escuro, fechado. Caramba. Uhum. E se alimentando ali, não pode sair dali. Eu fiz poucos trabalhos assim, porque eu nunca me aprofundei mesmo, entendeu? Então, eu só tava iniciando, então nesse início a gente faz algumas coisinhas assim. Mas Aí você não aceitou? não aceitei, graças a Deus eu saí correndo. Então, daí em diante foi. Aí, daí em diante foi toda a história da questão que eu entrei na homossexualidade mesmo. Aí eu achei que eu só gostava do cara, né? Eu falei, não, eu acho que eu não sou gay, é só porque eu gosto dele. Mas a partir desse daí eu realmente comecei a me envolver com outros homens, comecei a me afundar mesmo nessa vida.